Vamos conversar hoje sobre Banco Banrisul. Muita gente tem Banco Banrisul por ser uma ação mais do estilo previdenciário ali, de dividendos de 3 a 4 vezes por ano. Pagou um bom yield nos últimos anos, com um preço interessante de você adquirir a ação. Tudo isso torna essa empresa um pouco mais nessa pegada. Mas vamos entender o porquê que decepcionou um pouco essa questão dos dividendos. Vamos ver se ainda vale a pena fazer um comparativo da sua rentabilidade. E melhor do que isso, vamos ver o preço justo de Banrisul para a gente poder investir em 2024. Bem-vindo ao canal do Investidor Classe Média, eu sou o Gustavo, bora pro vídeo. E Banrisul vai pagar 50 milhões em juros sobre capital próprio, o famoso JCP, referente ao segundo TRI de 2024. Banco Banrisul, esse que vem negociando ali em média de 10 a 12 reais, estava com uma crescente no início do ano, chegando a custar quase 16 reais. E agora ele apresenta essa queda similar ao que aconteceu no ano passado. Ele vem nesse zigue-zague aí das suas cotas, somando nos últimos 12 meses uma queda de 20,26%. Isso pode deixar alguns investidores preocupados, mas é uma prática meio comum do Banco Banrisul. E ele vem, em fato relevante, nos informar que foi deliberado o pagamento de juros sobre capital próprio referente ao segundo trimestre de 2024 no valor de 50 milhões de reais. Isso dá em média 12 centavos por ação, com os descontos de imposto de renda de 15% sobre o JCP, de 12 centavos cai para 10 centavos. Então, se você tem ações do Banco Banrisul, você vai receber 10 centavos por ação. Não tem na carteira do canal, mas eu tenho na minha carteira pessoal. Foi uma das primeiras empresas no qual comecei a investir. Hoje investiria em outras, talvez sim, mas vamos seguir o vídeo para a gente entender aqui sobre o banco. O interessante do Banco Banrisul é que, apesar dele ser um banco e ser rentável e não ter prejuízo, ele vem ali distribuindo dividendos consistentes desde 2007, histórico que a gente tem, que claro que é um dividendo bastante ondulatório, mas todos os anos ele vem ali remunerando o acionista, tá certo? Eu separei aqui uma tabelinha 2022, 23 e 24 para a gente entender que, em comparado em 2024 contra 23 e 22, em março ele pagou menos dividendos, né? 12 centavos contra 37 e 33 dos anos passados. Em maio ele pagou um pouco mais do que os anos passados, ele pagou 18 centavos em maio desse ano, sendo que ele pagou 4 centavos e 3 centavos nos anos passados, ou seja, inverteu um pouquinho ali esse trimestre. Agora para junho foi deliberado 10 centavos, porém no ano passado ele pagou 34 centavos e 37 centavos. Então, resta a gente saber qual será o dividendo do mês de setembro e se haverá pagamento em dezembro também, tá? Então, isso veio desanimar um pouquinho ali os acionistas e a cotação caiu devido a esse fato também dele ter pago esse dividendo mais aquém. Lembrando que o Banco Banrisul está no estatuto dele de pagar 40% de payout do seu lucro líquido. Então, se o banco lucra muito, acaba que ele distribui mais dividendos. Se o banco deixa de lucrar ou se ele precisa provisionar esse dinheiro para alguns infortúnios, tipo no caso do Rio Grande do Sul, com essa tragédia terrível que aconteceu, os dividendos ficam mais impactados porque também a receita fica um pouco menor, por isso que o banco vem sofrendo um pouquinho. Mas visando essa questão de achar o preço justo para investir ou não, porque também a gente deve levar isso em consideração devido a ele ter o preço da sua cotação, ok, ter esse dividend yield que ele apresenta, mas também a gente precisa entender o dividendo que está na sua carteira. Por exemplo, se você compra o Banco Banrisul a 15 reais, você vai ter um dividend yield individual um pouco menor de quem compra o Banco Banrisul a 10 reais, por exemplo. Então, você saber o preço de entrada e uma margem de segurança vai te ajudar muito nesse quesito. Calculando aqui mais ou menos bem a grosso modo no método Bazin com 6% de dividend yield anual, eu peguei a média dos últimos 3 anos, 21, 22 e 23, deu 91 centavos. Se a gente joga 6% em cima desses 91 centavos, o preço máximo ali, ou o preço justo a ser pago, seria R$ 15,22. Se você compra o Banco Banrisul a R$ 10,93, na cotação que eu estou olhando nessa data, você tem uma margem ali interessante de 28% de entrada, trazendo mais segurança no investimento e trazendo mais um fluxo melhor de rentabilidade para sua carteira no futuro, caso a ação, o valor da ação aí suba, tá? Lembrando que não é indicação de investimento, a gente traz aqui os cálculos, que é o que já todo mundo vem fazendo. Então, invista por conta própria, estude e traga sua tese de investimentos
aplicado aqui, o que você pode aplicar nas suas ações, tá? Quando a gente olha essa rentabilidade, né, as receitas e os lucros, o Banco Banrisul ele vem meio que ondulatório, crescendo um pouquinho as suas receitas, porém o lucro ele ainda fica mais baixo, né? Não é um banco que dá grandes lucros e tal, por isso que acaba que o dividendo ele fica ali em média 6, 7%, mas é um valor mais baixo, porque também o valor da ação é um valor um pouquinho mais baixo. Então não é um banco que dá grandes lucros. O pessoal investia mais por quê? Pela resiliência na distribuição de dividendos trimestrais e por um longo período de anos aí, tá? Então é diferente do Banco do Brasil, que vem crescendo absurdamente. O Banco Banrisul ele está localizado quase que 100%, né, na sua totalidade ali no Rio Grande do Sul, 93%, né, que representa ali 99% do PIB gaúcho ali, correspondente em 471 agências bancárias no Rio Grande do Sul, 17 em Santa Catarina. Então ele está se espalhando aos pouquinhos ali, tem um pouquinho em São Paulo, no Espírito Santo, tem em Goiás também, e ele vai ali tentando diversificar um pouquinho esse portfólio, sair do Rio Grande do Sul para tentar galgar ali outros pontos interessantes para esse crescimento, né? E o Banco Banrisul ele é presente desde 1928, e em 2023 ele ganhou um prêmio eleito sexto melhor banco do Brasil pela revista Forbes. É interessante, a gente não sabe muito dessas informações, mas os investidores gostam muito do Banrisul, né, devido a essas questões dessa resiliência e esse longo prazo ali presente no Brasil, tá? A carteira de crédito ele é uma carteira diversificada, mas se a gente começa a perceber aqui de 2020 até 2024, ele vem aumentando o crédito para o produtor rural, que é fortíssimo no Rio Grande do Sul. Então ele começou lá em 2020 com 7,5%, agora já está com 21,5% de diversificação. Parte dessa carteira de crédito dele está no produtor rural. Ele também vem diminuindo um pouquinho os empréstimos consignados para pessoa física, e o crédito rural aumentou de um ano para o outro 37%, focado nessa questão do nosso Brasil agro aí, tá? Bem interessante também. Sobre crédito imobiliário, aumentou um pouquinho também sua carteira, e ele vem tentando criar essa melhor diversificação para tentar rentabilizar melhor ali. Com isso, ele vem aumentando também as suas margens financeiras, hoje quase 23% de aumento em comparação com o primeiro trimestre do ano passado. A gente conseguiu aumentar bastante ali a carteira de crédito, ele foi o que mais teve esse aumento da sua margem, né? Então a margem financeira continua ali em crescimento, e se ela cresce, tende a no futuro ela dar um lucro melhor do que está dando hoje, tá? Sobre outras questões que fazem o banco continuar sendo mais rentável também, é o crescimento das receitas e tarifas, tá? Onde ele tem ali uma resiliência nos cartões, ele tem também essa resiliência nos serviços bancários, e ele está tentando aumentar outros serviços como corretora de seguros, serviços de cobrança, serviços de custódia de negócios. Então ele está tentando melhorar isso para trazer mais rendimento para a própria carteira do banco, tá? Quando a gente compara, então, quem investiu no Banco Banrisul nos últimos 5 anos, perdeu feio, tá, pessoal? Para o Ibovespa, perdeu para a renda fixa também, né? O banco soma uma rentabilidade negativa nos últimos 5 anos de menos 37%, contra 23% do Ibovespa e 41% do IMAB, que representa a renda fixa, tá? Se a gente pega um outro banco que tem mais ou menos o mesmo valor de mercado ali, entre 3 e 5 bilhões de reais, que a gente tem o Banco ABC, quem já é investidor do Banco ABC nos últimos 5 anos já foi o contrário, já teve uma rentabilidade positiva de quase 50%, 23% do Ibovespa e menos 37% do Banco Banrisul. Eu trouxe o Banco ABC justamente porque ele faz parte da carteira do canal, e ele tem mais ou menos a mesma distribuição de dividendos, porém um banco que é muito mais rentável do que o Banco Banrisul, pelo menos é o que a gente analisa a curto prazo aqui nos últimos 5 anos, tá? O que os analistas estão dizendo de Banrisul? Os analistas têm a recomendação de manutenção do ativo na carteira, ou seja, se você mantenha as suas ações, não é para comprar novas ações e nem para vender as suas existentes. Ele tem ali uma média de preço-alvo de R$ 14,19, com um upside de 27%. Isso é possível, ele já chegou a ser negociado a R$ 15, mas reforço que quem quer investir direitinho tende a comprar o ativo
quando ele está nesse momento sofrido de desvalorização. Lembrando que não é uma recomendação de investimentos, tá? Se a gente traz uma comparação que eu acho que é até um pouco meio que injusta entre Itaú, Banco do Brasil, Banco ABC e Banrisul, a gente percebe que o Banco Banrisul está negociando num PL menor, 4,5 contra 5,8 do Banco ABC, 4,75 Banco do Brasil e 8,7 do Itaú. Então, por esse indicador, o Itaú seria o mais caro, o Banrisul mais barato. Em termos de dividend yield, o Banco do Brasil ganha, mas eles vêm ali quase que no mesmo patamar, entre 7% e 8%, que já é um dividendo bastante saudável. A gente entende que a margem líquida do Banco ABC está sendo um pouco maior, porém o ROI do Itaú é um ROI maior, também um retorno sobre o patrimônio ali, né, sobre o patrimônio líquido do investidor, que estão presentes na empresa, retorna em quase 20%, tá? Então fica mais ou menos que meio a meio, cabe a você decidir qual que vai mais com a sua tese de investimentos, tá? Então, para você ter um melhor dividendo, para você receber dividendos mais atrativos, o momento de fazer os aportes, independente se é Banco Banrisul ou não, qualquer outro ativo, é você tentar comprar ele num momento onde ninguém está olhando para esse ativo, se ele for um bom ativo, né? Então, pelo histórico aqui, a gente percebe que o Banco Banrisul é um banco ok, não é grandes coisas, não vai retornar para o acionista grandes dividendos, grandes fortunas, mas ele ganha pela sua resiliência, tá? Ele vem ali pagando trimestralmente, então quem tem mais paciência de comprar nos momentos de baixa, consegue um yield on cost melhor, tá? Enfim, espero que essa notícia tenha te animado, você recebeu seus dividendos ou não, fazer melhor as suas análises. Se você gostou desse vídeo, deixa o like para mim, se inscreva no canal se você não é inscrito, ativa o sininho, tem vídeo ali quase todos os dias, tá? Comenta para mim o que você acha do Banco Banrisul, dentre esses 4 aí, qual que você investiria, e te vejo no próximo vídeo, até mais.